Neste momento, nós oramos pela palavra, Senhor, que já está revelada, Senhor, no coração do Teu Filho, como profeta, como pastor da casa, Senhor, como nosso Pai na fé, Jesus. Senhor, não importa se ela nos exortar, Senhor, nós queremos, Senhor, porque nós queremos ir para o céu, Pai. Não adianta massagear nosso ego e nós ir ao inferno, Senhor. Senhor Jesus, que a palavra dessa noite edifique a minha vida e a vida dos meus irmãos, e que nós aprendamos, Senhor, a ir morar no céu, Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no capítulo 22 de Mateus. Glória a Deus. E no versículo de número 34 em diante, até o versículo de número 40. Mateus 22, versículo de número 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Deixe tomar assento. Nesta noite gostaríamos de falarmos sobre perdão e saber um pouquinho mais sobre ele. O perdão, ele se divide em três áreas muito importantes. A primeira área é quando nós temos que obedecer a Deus. Deus nos pede que nós venhamos a perdoar os nossos devedores. Em segundo lugar, quando nós damos o perdão ao nosso semelhante, aquele que nos magoa, aquele que nos entristece. E o terceiro perdão é quando nós conseguimos perdoar a nós mesmos. Porque se nós não perdoarmos, aprendermos a perdoar nós mesmos, nós não poderemos amar o nosso semelhante e nem perdoar o nosso semelhante. Porque se nós não nos perdoarmos, qual é a moral que teremos para perdoar o nosso semelhante? Não existe, porque nós em nós mesmos não temos a experiência do perdão. Então essas três áreas são muito interessantes para a nossa vida, para o futuro da nossa caminhada espiritual, e para não dizer muito mais do que isso. Sem perdão não há absolvição dos pecados. Para que existe perdão? Para que haja purificação dos nossos pecados. Para isto existe o perdão. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele alcançou-nos através do seu sacrifício na cruz para nos perdoar. O seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados, nos trazendo então o perdão de Deus. Jesus trouxe para nós o perdão de Deus. E Deus quer, queridos, que nós sejamos homens e mulheres perdoadoras. E diz-nos ali em Provérbios 6:16, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se
apressam para correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Tudo isto está relacionado com atitudes, práticas, está relacionado com o nosso caráter. O nosso caráter é aquilo que nós fazemos, praticamos, falamos, exercitamos, está relacionado com as nossas obras. E ele diz ainda: filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Então o Senhor traz através dos provérbios, dos sábios, que ali então trouxeram esta ilustração para nós, que a palavra de Deus ela tem poder para aniquilar as ações daquilo que abomina a Deus, das ações que o homem pratica para desagradar a Deus. Então são 6 coisas que desagradam a Deus, e a 7ª Deus abomina. Só para lembrar, aquele que traz testemunha falsa e que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Tudo isso está relacionado com práticas, e estas práticas, elas são abomináveis diante de Deus. Se nós quisermos que a ação do perdão ela trabalhe na nossa vida, nós vamos precisar dominar a nossa língua, dominar os nossos ímpetos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos, da forma com que nós praticamos, para que então a palavra de Deus ela esteja pendurada no nosso pescoço, na nossa vida. E quando caminhares, ela te guiará. Quando te deitares, ela te guardará. Quando acordares, ela falará contigo. Como é bom a palavra de Deus falando com nós. Glória a Deus. O Senhor falando com nós. Porque os mandamentos é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são os caminhos da vida. Quando entra esta correção, se fala sobre a sabedoria de Deus à nossa vida. Deus ele quer trazer sabedoria, a sabedoria excelente dele para os seus filhos. Esta sabedoria vai nos levar a perdoar, a termos atitudes e expressões e até um coração perdoador. Porque se nós não aprendermos sobre isto, nós não vamos passar para a próxima lição. Nós não vamos passar para a próxima batalha. Nós não vamos ser vencedores nas adversidades que nós enfrentamos. Então, irmãos, Mateus 22 e 36 que nós lemos, o Senhor fala aqui fortemente ao coração dos seus discípulos 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus por quê? Porque quando nós temos esse dever de amar a Deus sobre todas as coisas, Deus é mais importante. A sua palavra é mais importante do que eu próprio. E quando ele fala para mim amar o meu semelhante como a mim mesmo, é quando eu me reporto a entender o que eu estou fazendo para o meu semelhante. Será que o que eu estou fazendo é bom? Eu gostaria que fosse isso feito para mim? Nas minhas práticas, palavras, atitudes, será que eu gostaria de estar recebendo isso que a pessoa está passando para mim? Então o Senhor fala fortemente sobre isto. E ainda ele fala, irmãos, que Marcos 7,7, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
Quantas coisas estão relacionadas a ensinamentos de homens e não de Deus? Marcos 7,8 diz: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Tantas coisas nós achamos tão importantes na vida hoje, que nós esquecemos das mais importantes, que é honrar a Deus e servir a Deus de todo o coração. E em Mateus 6:6, irmãos, o Senhor fala então com os seus discípulos a respeito da oração, da maneira com que nós devemos de nos dirigir a Deus, buscar a Deus e entender os caminhos do perdão. Então 6:6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto. Deus está te vendo, você está vendo Deus. Na tua oração você está entregando a tua necessidade, Deus está te enxergando. E agora começa um diálogo profundo. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não, é quando nós pedimos com fé, acreditamos naquilo que nós estamos pedindo. E ele diz: não vos assemelhais, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Antes de pedir a Deus, Deus já sabe o nosso coração. Ele sabe os nossos sentimentos. Ele sabe as nossas atitudes. Ele sabe o que nós praticamos. E só o poder do seu sangue para nos purificar e nos ajudar. Por isso nós dependemos do Senhor na nossa vida. E ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, dirigindo-se a Deus, santificado seja o teu nome. Teu nome, para ser santificado na nossa vida, nós temos que estar bem. Nós temos que estar dando testemunho de cristão e que nós servimos a Deus, andamos com Deus e estamos então praticando as suas obras. E que em nós existem as características, as atribuições de Deus na nossa vida. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O reino de Deus está relacionado, aqui estou sendo breve, o reino de Deus está relacionado com o sobrenatural, aquilo que está relacionado com o espiritual e não com o carnal. O reino de Deus, ele quebra protocolos, ele quebra os interlaces e até mesmo, queridos, os direitos humanos. O reino de Deus, ele vem para quebrar estas coisas que prejudicam e levar o homem para um centro de um equilíbrio. E este centro deste equilíbrio vai ajudar ele, a sua família e todos que lhe ouvem e todos que lhe seguem. Porque os problemas, porque as dificuldades, porque as adversidades, porque os problemas nos afrontam. Tudo isto é uma escola para a nossa vida, nos preparando para nós sermos professores em alguma área, em alguma coisa. Nós precisamos passar por estas lições, porque Deus vai nos fazer professor naquela área, para nós atingirmos muitos momentos, muitas pessoas e muitas situações. Glória a Deus. É importante. E ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedirmos o nosso pão, agradecermos pelo nosso pão, pedirmos a Deus o suprimento. Nós precisamos pedir a Deus. Ele sabe, mas nós precisamos pedir. E ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
ele fala esta palavra, é o primeiro perdão. Perdoa as nossas dívidas, ensinando os seus discípulos: peçam para Deus perdoar as vossas dívidas. Peçam para Deus graça para pedir perdão pelas dívidas de vocês. Isto é um relacionamento do homem com Deus. É um concerto dele com o altar diante de Deus. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder para todo o sempre. Falando sobre as dívidas, por que perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Porque para nós termos dívidas, nós precisamos ter erros. Erros. Os erros produzem os pecados, os delitos, os confrontos, as adversidades, a rispidez das nossas palavras, a nossa agressividade. Quantos momentos nós tropeçamos em palavras, e nessas palavras nós machucamos, nós ferimos, nós estragamos as coisas. Dívidas. Quantos momentos dos nossos negócios, nas nossas maneiras de nós agirmos com as situações, nós amontoamos dívidas. E estas dívidas estão relacionadas com os nossos devedores. Os nossos devedores reclamam diante de Deus: ó, fulano não presta, fulano está contra mim, fulano está me devendo, Deus. E agora, Deus, como é que Deus vai advogar essa causa desse camarada nessa situação que não pede perdão das suas dívidas, que não conserta os seus erros? Isso tudo está relacionado com comunhão. Ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, a proximidade com Deus. Aí então nós chegamos ao ponto de reconhecimento. Porque o perdão, perdoar nosso semelhante, como nós temos perdoado. Agora você já imaginou Deus olhando para nós e olhando para a maneira com que nós perdoamos as pessoas para nos perdoar? Deus olhando para mim e para você: mas fulano, tu não tem misericórdia de ninguém, tu não conserta nada com ninguém, tu não pede perdão, tu pisa por cima de todo mundo, vai passando que nem uma patrola e desrespeita esse, aquele outro, fere determinadas pessoas e assim age, e vai atropelando todo mundo. E aí Deus pergunta: mas para um pouquinho, como é que eu vou te perdoar, rapaz? Como é que eu vou alcançar a minha misericórdia sobre a tua vida? Porque quando nós reconhecemos que nós temos dívida, é porque nós reconhecemos que nós pecamos, que nós erramos. E para nós reconhecermos que nós erramos, irmãos, não é um processo de quebrantamento, de lágrimas, de reflexão, de entendimento. Não é os momentos, queridos, que nós paramos na nossa oração e perguntamos para Deus: Deus, no que eu tenho errado? No que eu tenho agido de forma errada? Me ajuda a corrigir as coisas. E como é bom, irmãos, quando nós perdoamos os nossos devedores. Quando nós conseguimos, queridos, assimilar sobre as coisas que acontecem, a vida das outras pessoas em relação às minhas. Aí, queridos, eu consigo entender os meus erros, as minhas ações, e dar o perdão àqueles que me ofendem, àqueles que praticam erradamente comigo. Mas também há um caminho de relacionamento, de aprendizado,
de relacionamento com as pessoas. É um aprendizado. Perdoar os nossos devedores. E Ele nos perdoa, irmãos, exatamente por causa disso. Então, perdoar o nosso semelhante, irmão, perdoar os nossos devedores, o que nós fazemos ao nosso próximo. E para perdoar, irmãos, nós temos que também aniquilar, então, esta dívida, esse erro, essa falha que está na nossa vida. Aprendemos com os erros. E como é bom quando nós crescemos em sabedoria, em graça, em simplicidade, mas crescemos, perdoando, ajudando, construindo, para que nós venhamos a vencer, então, esse relacionamento para com Deus e alcançarmos a graça de recebermos o perdão dele. O reconhecimento da nossa dívida e pedido de perdão, irmão, requer de nós consciência limpa, consciência trabalhada, consciência viva. E só a palavra de Deus traz isso, uma consciência viva no coração das pessoas. Porque quem não ouve a palavra de Deus, irmãos, não tem consciência. A consciência dela tem consciência, mas eu digo, não tem equilíbrio na sua consciência. Não tem atitudes de reflexão. E ele fala, irmãos, sobre a dívida com o nosso semelhante. E quando se parte para analisarmos isso, eu errei contra o meu irmão, estou devendo para ele, vou pedir perdão, vou consertar com ele, vou acertar isso, vou arrumar a minha vida com o meu irmão. Por isso a lei de Deus, ela fala muito sobre, não defraudar, não cometer atos para defraudar o nosso semelhante. E quando nós, irmãos, falamos muitas coisas que ficam de boca fora, trazendo, queridos, enganos, mentiras, enredos, prometemos e não cumprimos, agredimos e falamos tanta coisa que nós não deveríamos falar. Tudo isso, irmão, parte-se para o próximo perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, versículo 14, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se perdoardes as ofensas, Ele vai te perdoar. Vai perdoar você. Então, aí nasce, queridos, o entendimento do cristão diante do perdão. A atitude do perdão. Perdoar os homens as suas ofensas. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Se alguém fala uma coisa para mim, eu já pego o facão e já... É porque ele não aprendeu a primeira lição sobre as dívidas. Porque as dívidas, Deus vai nos perdoar as nossas dívidas se nós perdoarmos. Aprendemos esse primeiro passo de nós entendermos que as dívidas existem. E essas dívidas estão relacionadas com as nossas atitudes erradas com o nosso irmão. Negócios mal feitos, palavras mal dirigidas, maus entendimentos. Vocês estão entendendo? Vou ter que explicar novamente. Mas escutem. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, aí entra, queridos, uma parte mais profunda que ele fala sobre o segundo perdão. Que é, queridos, as ofensas elas levam ao quê? A mágoas, a raízes de amargura, a ações que estão impregnadas dentro do coração do homem. E estas mágoas,
elas levam-nos ao segundo perdão, que é perdoar as ofensas, não é? Dar o perdão. Agora você já imaginou uma pessoa machucada, ferida, uma pessoa que está magoada, uma pessoa que foi, não é, escorraçada, foi traída, ela tirar de dentro do coração força para perdoar? Ela tirar de dentro do coração condições para perdoar? É porque ela passou pelo processo do entendimento em primeiro lugar. Viu? Ele conseguiu perdoar, ele vê as suas dívidas. Ele conseguiu examinar que ele não é perfeito, que ele é dependente de Deus, que ele precisa de Deus. E que Deus é aquele que vai medir conforme aquilo que nós fazemos. Glória a Deus. Vocês já imaginaram que profundo isso? Para passar, queridos, para as mágoas, para passar para um coração magoado, entristecido, para passar para alguém liberar perdão, tem que, em primeiro lugar, compreender os próprios erros, olhar para dentro de si próprio. Você já imaginou isso? Que difícil nós chegarmos a um perdão profundo. Se não perdoar, Deus, o Senhor, não pode nos perdoar. Ele não pode. A palavra está dizendo aqui, mencionando, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Por quê? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se eu perdoo, analiso as dívidas, conserto, o Senhor me perdoa. Glória a Deus. Eu aprendo então, queridos, a entender quando alguém me agride, quando alguém está fora do normal. Mas pastor, tem alguns que parece que andam numa histeria, num nervosismo, num desequilíbrio terrível. Mas precisa mudar. Precisa controlar isso. Tem alguma coisa que está errada. Então, queridos, perdoar as ofensas, perdoar aqueles que nos têm magoado. Provérbios 4 e verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Abre os teus ouvidos para a palavra de Deus, não as deixes apartar-se dos teus olhos. O que os teus olhos estão vendo? Ah, pastor, eu estou vendo só um problema, mas não vejo uma solução. Eu estou só vendo a situação e não vejo uma solução para o meu problema. Mais um pouquinho que você vai entender. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, a palavra de Deus, guardas-a no íntimo do teu coração. Quando eu e você, queridos, amamos a Deus, amamos a sua palavra, servimos a Deus na caminhada da nossa história, da nossa vida, guardando ela, nós mantemos a nossa vida dentro de um equilíbrio. Pastor, mas o senhor não sabe o gênio do fulano, não sabe o gênio da fulana. Processos, todas as coisas são processos. Deus está fazendo você ficar um professor, uma professora nessa área, para você entender as pessoas que passam por isso. Porque são vida para os que a acham. É a vida para que acham a palavra de Deus. Saúde para todo o seu corpo. Vem saúde para o nosso corpo. Versículo 23, sobre tudo que se deve de guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração. De que maneira que eu vou guardar o meu coração? Com a palavra.
com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa fazer parte da sua vida, da sua família, precisa fazer parte da sua caminhada. A palavra de Deus. Desvia de ti a falsidade da boca. Olha ele falando novamente sobre a boca, sobre a língua. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Palavras torpes, palavras de maldição, palavras de ira, palavras, não é, que elas são para ferir, palavras que elas mais são umas setas diabólicas do que uma coisa boa. Perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente. Olhar para frente. Olhar para as pessoas. Poder olhar nos olhos das pessoas. Poder olhar para as pessoas. Você já viu uma pessoa que está sempre desconcertada, ela não consegue olhar para ninguém. Ela não consegue se relacionar com ninguém. E quando vai demonstrar ela, foge, da demonstração. É difícil, eu sei que é difícil. Nós sermos corrigidos, chamados a atenção. Pondera a vereda dos teus pés, o caminho dos teus pés. Pondera. E todos os teus caminhos sejam ordenados, bem ordenados. Ele fala bem ordenados. Todos os teus caminhos, para você não errar e não ter dívida. Aí o Senhor vai estar sempre te abençoando. Glória a Deus. Sempre te ajudando. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Amados, isto é lindo. Quando nós entendemos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, nós entendemos que Deus, Ele construiu o caminho do perdão para nos ajudar. Para que nós viéssemos então a ir a um caminho de perfeição e irmos para o céu. E o terceiro perdão, que é o mais importante, que é o que eu falei no início, irmãos. Amas o teu próximo como a ti mesmo? É o perdão, queridos, relacionado a mim mesmo. Primeiro perdão, nós considerarmos as aflições desta vida em um coração perdoador, em equilíbrio e entendimento da onde veio os erros e corrigir eles. Segundo perdão, o perdão impulsionado a retirar as mágoas do coração, com reflexão, com entendimento, nós tirarmos de dentro do nosso coração a raiva, a ira, e reconhecermos o valor de darmos o perdão. Agora, você já imaginou eu irado, preocupado, com o coração amargurado, ferido, e aí, queridos, eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar, por causa das situações, dos problemas, das agressões, da história passada, dos problemas, dos erros que aconteceram, coisas do passado, que se amontoaram, queridos, em traumas, em negócios mal feitos, em palavras malditas, em decisões erradas, em situações que entrei em caminhos que depois eu vou pagar um preço muito caro, que as madrugadas, não é? Os pensamentos, as conversas são um ataque contra a nossa vida. Satanás nos esbofeteia, dizendo para nós muitas coisas, semeando muita coisa no nosso coração para nos destruir, para nos colocar para baixo, para nos deixar amargurados. Por isso os problemas das doenças do século.
As coisas que se aumentaram, cresceram, se atribuem a isso. Cada vez mais parece que se aperta o caminho. Os homens não querem entrar no caminho estreito, aí Deus teve que arrumar um jeito de passar eles pelo caminho estreito, que não, nem os escolhidos não se salvariam. Então Deus tem passado nós pelo estreito, para que nós venhamos a ter uma reflexão. Agora vejam bem, irmãos. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Como eu posso me perdoar a mim mesmo? Voltar a amar a Deus de todo o meu coração. Não atribuir a Deus que Ele é culpado. Deus não é culpado dos meus erros. Não é culpado das más decisões, dos erros cometidos. Deus não é culpado disso. Amarás a Deus de todo o teu coração. Senhor, a minha única salvação, a minha única alegria é o Senhor. Glória a Deus. É só o Senhor para consertar agora a minha vida. É só o Senhor para me amar e dar jeito nisso na minha vida. Porque o resto tudo está perdido. É assim que nós pensamos. Mas amar a Deus nos leva a isso. A nos dirigirmos para Deus. Senhor, está tudo perdido, mas o Senhor é o meu escape, é a minha salvação. E vai entender os crentes, irmão. Vai entender as pessoas, por que elas seguem a Deus e buscam a Deus, clamam a Deus, choram, buscam, oram ao Senhor, por causa disso. Você está amando o Senhor de todo o teu coração. Toda lei, toda obediência está relacionada nisso. De toda a tua alma. A alma já reflete, queridos, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no paladar, no tato, não é? Na audição. Ouvir a voz de Deus, falar com Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, clamar a Ele, ter comunhão com Ele. De toda a tua alma. E a alma é o canal entre o corpo e o espírito. E nesse canal chamado alma, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar. É mais ainda uma guerra que existe na alma. Vou pedir a Deus para consertar a minha vida. Aí vem Satanás no ouvido do camarada: não, mas não adianta nada para ti. É aquela guerra. Mas diz: não, adianta sim, o sangue de Jesus tem poder para me ajudar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí a pessoa fica naquela batalha espiritual. A batalha da fraqueza, dos problemas, das mágoas, das decepções, daquelas coisas que trabalham sobre a vida da pessoa. O sintoma da rejeição, de coisas que estão norteados sobre a mente do homem, da mulher. Mas nós precisamos amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma. E quando Ele fala de toda a tua alma, é nós permitirmos que o Senhor perdoe lá dentro da nossa alma e sare. Porque a alma é um canal que leva o caminho do perdão para o nosso espírito. A alma. Então precisa existir perdão. Precisa existir quebra de barreiras ali para chegarmos até a vida espiritual. De todo o teu pensamento, de todos os teus pensamentos. Você já pensou que batalha enfrentar isso? De todo o pensamento, todos os nossos pensamentos, dirigir a Deus. Não, mas Deus vai me dar vitória. Não, você isso, aquele outro. Não. Vou adorar a Deus nos meus pensamentos.
nos meus pensamentos, colocar a palavra de Deus, colocar a credibilidade, colocar a esperança na palavra de Deus. Mas para ti não tem mais jeito. Não, o Senhor já na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, porque eu tenho jeito, sim. Glória a Deus. Amém. Não tem crente ruim para o Senhor. Está tudo arrumado. Mas eu preciso me dirigir a Ele. Coração, alma e pensamentos. E que batalha, né? Quando vem o desânimo, quando vem os ataques, vem, não é, os problemas batendo na nossa porta, situações, as agonias da madrugada. Só Deus conhece a nossa necessidade. Mas aí nós vamos dobrar o joelho, vamos orar. Vamos buscar a Deus, não tem outro jeito. Vamos servir a Deus. Vamos nos inclinar diante de Deus. Como você ama o teu próximo? Como você ama o teu próximo? E ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como tu amas o teu próximo? Com ira? Com negatividade? Com palavras torpes? Com rancor, com mágoa lá dentro? Como é que você ama o seu próximo? Ou com um sentimento de experiência que o Senhor te perdoou, que o Senhor te lavou, que o Senhor te purificou? Aí você pode amar o teu próximo, você pode alcançar as mãos do teu próximo, pode servir o teu próximo, você pode se aproximar dele de coração e pedir perdão. Como você libera o perdão a você? Como você pode chegar nesse homem interior de você? Como que você pode? No reconhecimento do que você errou. Eu errei nisso, errei naquele outro, aconteceu fatos assim, assim, assim. Mas quando você se dirige para o Senhor, Senhor, me perdoa e também libera na minha vida que eu possa me perdoar. Eu quero me perdoar, Senhor, perdoar esse passado, esses erros, essas coisas que aconteceram na minha vida, para que eu possa amar o meu próximo. A pessoa sempre com sentimento de culpa, sempre se levando, queridos, para o lado da falta de merecimento. Isso são reações da falta de perdão próprio. Quando a pessoa não se dá valor, está tudo perdido mesmo, aí não adianta nada. Não está se dando valor. Você tem valor, sim. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é alguém de Deus. O Senhor Jesus, Ele pagou com o seu sangue para que você tivesse vitória. Você tem merecimento, sim. Quando você volta a olhar para você, o Senhor me perdoou. Você começa a se amar, se perdoar. Você começa a dizer para você mesmo: isso não vai me derrotar. Isso é só mais uma luta que ela vai passar, logo adiante ela vai terminar. Eu vou vencer ela porque o Senhor venceu por mim. Isso é auto-merecimento. O Senhor nos deu. Ele pagou tudo na cruz do Calvário por mim e por você. Quando eu, queridos, me coloco nessa guerra do mundo espiritual, não me valorizando, não compreendendo as batalhas, eu de sentir que está tudo derrotado, que está tudo terminado, que não tem mais jeito, está tudo perdido. Isto, queridos, é o que Satanás planta no coração do homem, para que você não se perdoe, para que você mantenha isso. E isso trava a pessoa, amarra a pessoa. Parece que está engodado de muita coisa enrolada aos seus pés e não sai do lugar. Vamos liberar perdão para nós mesmos? Amém. Vamos, irmãos. Vamos nos perdoar, vamos entrar numa ação de merecimento. O Senhor morreu por mim e eu vou vencer. Vamos sair aqui esta noite dizendo para as nossas lutas, para os nossos problemas, para as coisas que traumatizaram a nossa história, a nossa vida:
Vamos dizer para elas: o Senhor Jesus, Ele na cruz do Calvário já venceu por mim. E isto vai terminar, isso tem prazo para terminar. Glória a Deus. Deus vai me dar vitória. Aleluia. Eu vou examinar as questões das dívidas, eu vou retirar as mágoas do coração e eu vou me perdoar e me valorizar. Muito bem. É a forma de ver você em ação para transmitir o amor ao teu próximo. Como você vai transmitir amor ao teu próximo se você está caído? Se olhar as ataduras, se olhar os ferimentos, meu Deus do céu, né? Está virando uma múmia. Só em dodói. Não, irmãos. Nós estamos sarados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, sabe aonde nós falhamos? Sabe aonde nós falhamos? Você quer que eu termine aqui antes de terminar essa parte? Eu já estou encerrando já. Porque minha palavra é bem breve, bem direta. Sabe aonde nós falhamos, irmãos? Mateus 22, 37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É na maneira com que nós estamos nos dirigindo a Deus. Nós temos que ter uma conversa profunda com Deus no nosso coração. É uma atitude que eu e você devemos de tomar, de reconhecimento. Aí nós estamos errando. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu, armas da oração, da convicção que Ele é o nosso provedor, o nosso Salvador. Uma entrega de alma. Uma entrega de alma. Você está sempre com reserva. Sempre com pedra nas mãos. Sempre com uma reserva. Larga estas pedras. Tira esta reserva. Confia somente nele. O homem não vai resolver meu problema. Agora, se Deus colocar a mão na moleira lá dos homens, Deus vai mudar a história. Glória a Deus. De todos os sentidos da situação, queridos. No lar, na casa, na família, no trabalho, não é? Nos negócios, nas causas da justiça. Se Deus colocar as suas mãos, tudo vai se resolver. Claro, eu tenho que fazer a minha parte também. Uma entrega de alma, purificação de pecados. Provérbios diz, queridos, se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos, alcançamos misericórdia. A misericórdia de Deus virá sobre a nossa vida. Porque eu não me perdoo, eu vivo sempre no pecado. Eu não me mereço, tenho merecimento. Agora, quando eu me perdoo e creio que Jesus me purificou, eu entro para o caminho da santificação. Eu largo o pecado e vou viver com Deus. Limpeza nos pensamentos, a maneira como vemos. Limpar das nossas mentes, irmão. Esse círculo vicioso que se forma, que caminha com nós. Isso não vai mais estar trabalhando na minha vida. Quantos de vocês creem nisso nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 16:3: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Confia nele. Todos os teus pensamentos e eles serão estabelecidos. Confia no Senhor. Irmão, minha irmã, Isaías 55:7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tem que haver conversão. Você está sempre fugindo da luz, sempre fugindo da obediência. Deixe o homem maligno o seu mau caminho.
e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Amém. Volta-te para Deus e diga para Ele: Senhor, só em Ti está o perdão. Isaías 55:9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Os caminhos de Deus. Você imaginou que processo nós temos que passar para conhecer os caminhos altos do Senhor? Misericórdia. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que estrada que eu tive que passar, que você teve que passar. Mas vamos reconhecer que os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Jeremias 4:14, Deus dirige através do profeta uma palavra para o povo de Israel: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Lava o teu coração da malícia. Tem pessoas, irmãos, que são ciumentas. Pessoas que vivem vendo fantasma. Irmão, achando coisas onde não existem. Por causa dos ciúmes, por causa das coisas do coração. O povo de Israel estava, não é, diante disso. Lava o teu coração da malícia. Isso é coisa carnal. Ó Jerusalém, para que seja salva, para que nós sejamos salvos. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Está na mente os pensamentos da iniquidade. Vamos vencer isto, irmãos, com os pensamentos bons, com a palavra de Deus da nossa vida. Jeremias 6:19: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Por quê? Por que Deus traz condenação? O próprio fruto dos seus pensamentos. Quando o homem, queridos, não muda os próprios frutos dos seus pensamentos, eles produzem coisas ruins, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Aí fechamos ouvidos para Deus e abrimos para o homem carnal. Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperais. Pensamentos de paz. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você largue o que você tem nas suas mãos aí. Eu quero que você abra as suas mãos para receber nesta noite. Glória a Deus. Pode abrir as mãos para receber, como se você fosse receber um grande presente de Deus para a sua vida. Eu quero que você ore junto comigo nesta oração de ministração. Se você quer inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos, eu quero convidar você para nós orarmos. Vamos pedir para Deus. Glória a Deus. Diga juntamente comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero reconhecer as minhas dívidas que eu tenho feito contra os meus devedores, meus irmãos, pessoas, familiares, nos meus negócios, por onde eu tenho passado. Eu quero reconhecer que eu tenho dívidas por causa dos meus erros. Mas nesta noite, me dá uma sabedoria excelente, que eu não venha errar mais, que eu venha aprender com os meus erros. Me dá uma sensibilidade
para me compreender quando eu estou devedor. E me ajuda para que eu possa consertar. Por isso te peço que esse primeiro perdão, que tu alcançares o perdão à minha vida, nesta noite, comece a fazer parte da minha história, da minha caminhada, da minha vida contigo. Em nome de Jesus, eu deixo nos teus pés todas as minhas dívidas. Senhor Jesus, eu também, Senhor, tenho amontoado mágoas, tristezas, amarguras e tantas coisas no meu coração. Mas eu quero que o Senhor me perdoe, me alcance com o teu perdão, para que eu possa perdoar aqueles que têm me magoado. Me dá força e condição para me perdoar aqueles que têm me ofendido. Em nome de Jesus, eu deixo todas as minhas mágoas diante do teu altar. Nesta noite, Jesus, pega as minhas mágoas e leva para o mar do esquecimento. Me purifica nesta noite e me alcança com o poder do teu sangue. Senhor Jesus, o maior perdão que eu quero para a minha vida nesta noite é o poder de perdoar a mim mesmo, de valorizar o amor que tu tens para comigo, o preço que tu pagastes por causa dos meus pecados, o resgate que tu me deu e o perdão que me alcançou por tu me amar desta forma, que eu possa amar o meu semelhante como tu tem me amado. Eu entrego a ti, Senhor, todas as coisas que têm impedido de eu me perdoar, e quero te pedir que seja apagado na minha história, na minha vida, nos meus traumas, no meu passado, em todos os meus ofensores, seja apagado nessa noite, e que a partir de hoje eu seja um grande vencedor, com a cabeça levantada, com a força e a paz que tu quer nos dar, Senhor, em nome de Jesus. Oramos todos juntos. Senhor, grande Deus, entregamos diante de ti esta palavra, Senhor, que foi falada, uma palavra profunda, Senhor, ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Mas uma palavra, Senhor, de cura, de restabelecimento e de purificação, Senhor. Que a partir deste momento nós estamos, Senhor, ligando aqui na terra, Senhor, a absolvição e o perdão aos teus filhos. Seja ligado diante do céu, Senhor, nesta noite, o perdão do meu irmão, a vitória para a vida dele e da vida dela, a vitória desta família, deste homem e desta mulher que está atravessando todos estes momentos, Deus, e lutando contra as ações do perdão. Pai eterno, em nome de Jesus, que esta palavra venha continuar agindo, Senhor, no coração dos teus filhos, na vida da família da fé e na vida de todos aqueles que estão escutando, Senhor, escutando esta palavra e recebendo sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.